amigos Na Área do Esporte, aqui estamos nós para aquela avaliação semanal do desempenho dos nossos paranaenses dos diversos campeonatos que estão em andamento, o campeonato local e também os campeonatos nacionais. Para falar de coisas da nossa aldeia, nada mais que nossa aldeia, já que estamos falando da redação de Maringá, do que abordarmos a rodada que foi positiva para o Aruco Maringá, a quarta rodada do Campeonato Paranaense da segunda divisão. O Aruco voltou a vencer e se colocou numa posição muito confortável na tabela de classificação. Este Aruco Maringá, que começou a competição, que destina 2 vagas à primeira divisão do Campeonato Paranaense para 2023, estreou perdeu a segunda partida, deixou o seu torcedor um tanto quanto desconfiado, mas soube aproveitar o fator campo e venceu 2 partidas consecutivas. Já tinha vencido o Foz antes por 3-2 e voltou neste final de semana a vencer diante da sua torcida. Venceu desta vez o Laranja Mecânica por 3-1. A partida, em princípio, marcada para o sábado, não aconteceu no estádio regional Willie Davids no sábado por conta da ausência, da falta de energia elétrica em decorrência dessa tragédia, pode-se assim dizer, que aconteceu na região de Maringá, com os ventos fortes derrubando muitas árvores e tirando a energia de diversas partes da cidade de Maringá, incluindo a região onde fica o estádio regional Willie Davids. Mas no domingo o problema foi sanado, a partida foi remarcada e o torcedor compareceu, um número maior, 400 pessoas no primeiro jogo, já acima de 500 pessoas para assistir o Aruco Maringá neste duelo contra a equipe do Laranja Mecânica. Foi um jogo muito apertado, o placar de 3-1 foi um placar merecido para o time maringaense, mas foi um jogo apertado. O time do Rafael Andrade não encontrou facilidade. Fez com Rafinha Potiguar e depois 2 pratas da casa acabaram fazendo gols. O Luigi e o Caleb são meninos formados pela base do Aruco Maringá. Eles foram lançados no decorrer da partida e um jogo que estava muito apertado acabou sendo decidido com tentos destes 2 meninos. Aliás, diversos são os meninos formados pela base do Aruco que estão sendo acionados, que estão ganhando experiência nesta competição. Competição que está muito apertada. O Aruco Maringá, que estava lá na zona de baixo da classificação, acabou ascendendo para o 4º lugar, mas é um 4º lugar ainda muito apertado, né? Há um equilíbrio muito grande entre as equipes. Para que você tenha uma ideia, a diferença entre o primeiro colocado e o último colocado é pequena, pode ser tirada com 2 partidas. Pegar o caso específico do Aruco Maringá, está em 4º lugar com 6 pontos ganhos, mais 1 ponto à frente apenas do 5º, do 6º. Então, o que se tem é um campeonato bastante apertado, um campeonato muito disputado, e o Aruco Maringá agora tem como próximo desafio o duelo com o PSTC de Cornélio Procópio no campo do adversário no próximo sábado. Portanto, pode se firmar aí nessa condição de estar no páreo para conquistar uma das vagas para as semifinais e depois, os 2 semifinalistas vão decidir as 2 vagas para a decisão do campeonato, e essas 2 agremiações estarão qualificadas para o Campeonato Brasileiro da Divisão de Elite na temporada de 2023, e nunca é demais repetir, no caso disto acontecer positivamente para o Aruco, Maringá terá 2 times na primeira divisão na próxima temporada, já que o Maringá Futebol Clube está lá, Maringá Futebol Clube, que é o atual vice-campeão paranaense. Falando em Maringá Futebol Clube, as atividades estão suspensas do elenco profissional, apenas o Sub-20 que se prepara aí para disputar o campeonato. E há sempre uma curiosidade: o que é que está acontecendo com os jogadores do Maringá que foram emprestados para outras agremiações, não é? O caso dos meninos que estão no Operário, estiveram em ação, mas o Operário acabou perdendo para a equipe do Náutico no Pernambuco por 2-0. O Rafinha e o Felipe Saraiva participaram do jogo, mas não começaram como titulares, foram acionados ao longo da partida. O Operário perdeu a oportunidade de assumir a liderança, o Operário de Ponta Grossa perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, mas está numa posição ali privilegiada, está brigando por uma das 4 vagas. 4 são as vagas que sobem para a elite, que sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Nesta partida, como já disse, os 2 maringaenses começaram no banco.
mas foram acionados. Outro time paranaense que está na Série B, o Londrina, acabou empatando em casa com o Novo Horizontino. Neste caso, também há um maringaense, há 3 maringaenses que estão no grupo do Londrina. O Mirandinha acabou entrando no segundo tempo, mas o time, o Tubarão, amargou este empate, considerado negativo, porque afinal de contas jogou dentro dos seus próprios domínios. Mas enfim, apenas a 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E na Série D do Campeonato Brasileiro também tem paranaenses. Um deles, o Cianorte. O Cianorte, que está numa posição privilegiada, está até liderando a sua chave, mas acabou apenas empatando em casa com o Ponta Negra, que é um time do Rio de Janeiro. O Paraná Clube é preocupante. O Paraná Clube segue sem vencer, apenas empatou em casa contra o São Bento em 0-0, e a equipe do Futebol Clube Cascavel também empatou em 1-1, mas foi buscar este resultado fora de casa contra o Marcílio Dias, que é um time de Itajaí, em Santa Catarina. Esse, portanto, é o quadro das participações das equipes paranaenses nas diversas competições nacionais e também na competição estadual, que é a 2ª divisão, onde está o Aruco. E já voltando a falar do Aruco Maringá, há uma mobilização interessante, percebe-se já uma participação maior do torcedor que está indo ao estádio, e fica a expectativa, portanto, para o próximo jogo, que vai acontecer no sábado na cidade de Cornélio Procópio, diante do PST. É isso, coisas da nossa aldeia. Obrigado pela atenção, e nós estamos aqui acompanhando para trazer sempre as coisas do esporte, para disponibilizar as informações do esporte para você que nos acompanha. Um abraço a todos.